Ao falar o nome de Jesus, a primeira imagem que certamente deve vir à sua mente é de um homem branco, barbudo, de olhos claros, tal como a imagem que está sendo projetada em tela. Agora, o que talvez você não saiba é que as primeiras representações de Jesus foram dependentes de Hércules, Asclépio e Orfeu. Esses mesmos personagens corroboraram para a construção que nós temos hoje sobre a ideia de salvação. Ora, com isso eu quero dizer que a ideia de salvação cristã tem as suas bases no ambiente politeísta, nos helenismos. E hoje, no particular, nós vamos falar como Hércules entrou nesse ambiente funerário para retratar a ideia de ressurreição, salvação entre os primeiros cristãos. As catacumbas cristãs são importantíssimas para o estudo dos primeiros cristãos do ponto de vista do cotidiano, da materialidade. É por meio dos afrescos, das próprias arquiteturas, que conseguimos captar como cristãos foram formando as suas imagens sobre Jesus, sobre ressurreição. Mas eu destaco aqui hoje uma em particular, que são as iconografias sobre Hércules nas catacumbas cristãs da Via Latina, que são essas que vocês estão vendo aí em tela. Para entendermos o que Hércules, um semideus da cultura grega, estava fazendo em meio a uma catacumba cristã, nós precisamos primeiro observar o contexto cultural que levou os primeiros cristãos a pintarem episódios das façanhas do semideus grego, onde cristãos seriam enterrados na expectativa de ressuscitarem. Também nos questionar quais foram os novos sentidos dados por esses cristãos a esses episódios, ou melhor, a essas iconografias de Hércules no interior de catacumbas cristãs. Na Antiguidade Tardia, Hércules foi um personagem bastante representado na arte, sendo ressaltado a sua força divina e a capacidade de auxílio. Além disso, uma das suas façanhas bastante relembradas foi quando ele teria ido e voltado de Hades, ou do submundo. Isso fez com que cristãos comparassem Jesus e Hércules nesse contexto de divinização da figura do Jesus. Exemplos disso advêm, por exemplo, de Justino Marte, aonde Justino Marte, em textos como a Apologia e Diálogo com Trífon, afirmasse que divindades e semideuses como Hércules, Asclépio, entre outros, eram espécies de cópias ou imitadores de Jesus, pois esse Jesus Deus seria o Logos. Então, ele teria vindo antes de tudo. Por isso mesmo, ele seria, então, o original. E qualquer divindade ou semideus seria uma imitação, uma réplica desse Jesus. Vejam esse exemplo. E quando se afirma que Hércules, filho de Zeus, e Alquimena, foi forte e atravessou toda a terra, e que após a morte ele também subiu ao céu, não devo concluir que a profecia bíblica sobre Cristo, forte como um gigante, para seguir seu curso, foi similarmente imitado? Outro exemplo advém de Orígenes, que ao refutar Celso, ele irá dizer que Asclépio, Hércules, no fundo não passariam de heróis. Quando o assunto é divindade, isso caberia apenas e tão somente para
a figura desse Jesus ressuscitado, ou Cristo. Ora, então quando nós nos voltamos agora para as imagens que foram apresentadas aqui anteriormente sobre a presença de Hércules no interior dessas catacumbas cristãs, é à luz desse debate de fundo que nós precisamos estar em mente, onde ainda muito cedo cristãos começam a comparar Jesus e seus feitos com personagens míticos, personagens dessa cultura, desses politeísmos greco-romanos, onde há um confronto em Jesus com Hércules, entre Jesus e Asclépio, e que os tributos, tanto do ponto de vista da representação quanto as façanhas, vão paulatinamente desses personagens como Asclépio, Hércules, sendo incorporados a Jesus. Só que com um dado interessante. No caso dessa catacumba, nós vemos um Hércules que não é ou não se torna Jesus, mas um Hércules que é literalmente cristianizado, de tal forma que ele convive muito bem com outros elementos próprios da cultura judaico-cristã. E nesse aspecto aqui, nós vemos um Hércules, como diria Lee Jefferson, nesse caso em específico, nós vemos a figura de Hércules aparecendo como um elemento reforçador de uma expectativa cristã, ou seja, a ressurreição. Nesse sentido, iconografias de Hércules no interior de catacumbas cristãs são mais um elemento constitutivo da forma de se representar a ressurreição entre os primeiros cristãos, ou melhor, na arte cristã e paleocristã dos primeiros séculos de cristianismo, com um dado interessante, onde a gente percebe que não havia ainda uma unidade do ponto de vista de representar essa narrativa da ressurreição, podendo ser acionado, inclusive, personagens e elementos de uma dita cultura politeísta. Galera, era isso. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e comentem o que vocês acharam, temas que vocês gostariam de ver aqui no espaço e até a próxima!